Tenho que continuar porque o Paysandu estreou com vitória na temporada 2026. Acabou o jogo na Curuzu, Paysandu 2, São Raimundo 0. A vitória bicolor coloca o Paysandu no primeiro passo da reestruturação. Sim, o Paysandu vai passar um processo difícil, um processo de reestruturação novamente e nada mais, nada menos que começar vencendo. É muito importante para o nível anímico desse novo trabalho que está sendo desenvolvido pela diretoria do Paysandu, ainda mais com a saída do antigo presidente Roger Aguilera e essa nova comissão que está à frente do Paysandu, encabeçada, podemos dizer assim, pelo Alberto Maia, com o presidente Tuma agora assumindo a vaga do Roger Aguilera. É importante estrear e começar bem, e o Paysandu começou bem. Um jogo tranquilo, um jogo sem muito susto, mas nós vamos analisar com calma como foi essa vitória bicolor no decorrer do vídeo. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos analisar essa vitória do Paysandu. Paysandu que foi mandado a campo pelo treinador Júnior Rocha da seguinte maneira: Drosny no gol, Edilson, Castro, Lucão, Cauã Dias, Henrico, Caio Melo, Marcinho, Danilo Peu, Cleiton Pego e Ítalo. Já o São Raimundo, a Pantera Santarena, Robson Melo mandou a Pantera a campo com Labilar, Ramonzinho, Sandro, Márcio Derlan, Márcio Costa, Lucas Cipoal, Giovanni Carioca, Thiago Pará, Matheus Sabiá e Danilo. Foi um jogo que, assim, a gente sempre fala dos adversários do Paysandu, todos os adversários do Paysandu, gente, tem que considerar que o adversário é fraco. Sim, todos os adversários do Campeonato Paraense são mais fracos que o Paysandu, exceto o Clube do Remo, que nesse ano é mais forte que o Paysandu. Então você coloca, geralmente é o que do Campeonato Paraense? É o Paysandu mais forte que todos os outros e empatado com o Clube do Remo. Às vezes o Paysandu à frente do Clube do Remo, às vezes o Clube do Remo à frente do Paysandu. Esse ano, o único time que é superior tecnicamente ao Paysandu é a equipe do Clube do Remo. O resto é tudo... Estão todos mais fracos e bem mais fracos, né? O Paysandu vai viver hoje uma Série C, infelizmente, mas os adversários que disputam o Campeonato Paraense são bem mais fracos que os adversários que disputam o Campeonato Brasileiro da Série C. Se você for pegar, gente, os representantes do Pará nos últimos anos na Série D do Campeonato Brasileiro, e já passaram o Tunaluso, Águia de Marabá, Bragantino, Castanhal, todos esses adversários sequer realmente disputaram o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Não chegaram sequer às fases finais do Campeonato Brasileiro da Série D. Então você vê que é um desnível técnico. Então a gente falar isso é lógico que a gente tem que considerar. Mas a gente só não pode colocar isso na conta, o Paysandu venceu porque o adversário é mais fraco. Não, não é essa a questão. O Paysandu a gente tem que também valorizar esse primeiro passo que deu o Paysandu. É lógico, se vai manter esse elenco, mesmo elenco para a Série C, não sobe. É evidente que não sobe. Mas é um processo que o Paysandu tem que dar o primeiro passo, e o primeiro passo foi vitorioso. Eu estou gostando das contratações do Paysandu de maneira geral, até analisei as contratações do Paysandu aqui, estou gostando de maneira geral, mas precisa de muito, é lógico que ainda precisa de mais. O Campeonato Brasileiro da Série C, o Paysandu precisa de mais qualidade para conseguir o acesso. Eu discordo quando diz que o campeonato de Série C é pegado, é só jogador realmente de pegada, tal, e qualidade não importa muito. Não, tem que ter qualidade, tá? Tem que ter qualidade. Mas foi o primeiro passo. O Paysandu entra depois do rebaixamento, um prejuízo técnico e financeiro que a antiga direção deu ao clube do Paysandu imensa. Não tem tanto recurso, mas conseguiu, dentro do recurso, tem que fazer algumas boas contratações, não todas, mas algumas sim, e algumas estrearam. Hoje, por exemplo, o Drosny foi uma baita de uma contratação, o Marcinho para uma Série C eu gostei bastante também dessa contratação, Caio Melo do meio campo eu gostei da contratação, o Cássio eu gostei, enfim. Então são jogadores que eu gostei da contratação, outras nem tanto, como o Galvão, como o Peu, enfim, a gente vai chegar lá. Mas é isso, né? Então foi importante o Paysandu ter vencido, e foi um primeiro tempo que o Paysandu logo de cara, bem no começo da partida, faz o seu gol, né? Bem no comecinho, com o Ítalo Carvalho, e uma cotação muito boa, né? Já tínhamos falado aqui, o Ítalo Carvalho vai ser um jogador que pode ser muito útil ao Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série C. Eu sempre estou pensando em Campeonato Brasileiro da Série C, porque o grande objetivo do Paysandu é esse Campeonato Brasileiro da Série C. E que já
começou dando a caça-manga, fez 1-0, para mim foi o melhor em campo. É um jogador que tem uma boa finalização, que ele briga no ataque, ele incomoda os zagueiros. Foi uma contratação bem válida da equipe do Paysandu. E o Paysandu continuou ameaçando a equipe do São Raimundo. O São Raimundo ameaçava, treinado pelo Robson Mello, ameaçava muito nas bolas paradas, né? Inclusive mandou uma bola na trave do Paysandu já na segunda etapa com uma bola parada. Então, assim, cruzamento na área. Então, assim, bola parada, cruzamento. Foi a maior ameaça do São Raimundo. O São Raimundo não conseguiu desenvolver um jogo que pudesse incomodar tanto o Paysandu. Então, incomodou quando chegava nas bolas paradas ou em chutes de fora da área, como na segunda etapa, finalizou de fora da área também, um lance perigoso, e o Drosnin fez uma boa defesa. O Paysandu ainda chegou ao seu segundo gol, né? Fez o segundo gol, um bonito gol do Cleiton Pego, uma falha defensiva da equipe do São Raimundo. O Cleiton Pego pegou a bola pela ponta esquerda, levou para o meio, finalizou bem, sem chance para o goleiro Labilar, né? Para o bom goleiro Labilar, histórico personagem do futebol paraense, e faz 2-0 o Paysandu. E o Paysandu vai para o intervalo com esses 2-0 no marcador. O lado negativo desse primeiro tempo, desse sistema ofensivo, achei o Marcinho bem participativo, o Pego fez o gol, o Ito fez o gol, o Peu não. O Peu, para mim, foi uma contratação questionável, muito sumido, muito apagado na primeira etapa, muito aberto pela ponta e não conseguindo desenvolver o jogo. Eu acho que até demorou muito para ser substituído, mas o Paysandu vai para o intervalo com 2-0, sendo superior, merecendo a vitória, e no segundo tempo apenas administrou. No segundo tempo o jogo foi bem ruim, né? Tecnicamente foi bem ruim. Teve uma bola na trave, teve uma oportunidade ali, uma finalização outra ali, mais perigosa, mas de maneira geral caiu. E é normal. É normal. Eu acho que o Júnior Rocha demorou muito a substituir, né? Ele foi substituir depois dos 30 minutos do segundo tempo. Então, assim, tinha jogadores, ainda mais para uma estreia, já estavam apagados em campo. Então, o Paysandu poderia ter feito outras substituições, poderia promover as substituições. Depois ele promove as 5 praticamente uma vez, né? Vamos lá. Saiu o Lucão, zagueiro, entrou o Yarley, saiu o Henrico, entrou o Galvão, saiu o Peu para a entrada do Arthur. Saiu o Marcinho para a entrada do Clavert, saiu o Pego para a entrada do Solomone. Então promoveu várias substituições, colocando vários jogadores da base também, mas já teria promovido essas substituições antes, porque o segundo tempo foi um segundo tempo mais controlado da equipe do Paysandu. O Paysandu não correu tantos riscos assim, o São Raimundo não conseguiu oferecer tantos riscos. Em compensação, a equipe de Santarena também se organizou melhor defensivamente, foi uma equipe que mostrou mais resistência também, ou seja, mostrou mais resistência defensivamente na segunda etapa, mas não conseguiu incomodar tanto, tirando aquele chute, igual eu falei, aquela finalização de fora da área dele, que mostrou bastante perigo. O Drosnin fez uma boa defesa. O São Raimundo não criou tanto assim ameaço à equipe do Paysandu e acabou 2-0. Qual que é a mensagem que eu tenho desse jogo? Bem clara para mim. Foi que o quê? O Paysandu conseguiu resolver na primeira etapa. No segundo tempo, administrou o jogo, muito também porque mérito da equipe do São Raimundo, que defensivamente melhorou na partida, e o Júnior Rocha poderia ter promovido essas substituições para dar um gás novo para a equipe do Paysandu. Como disse, demorou muito, poderia ter mexido antes, né? Primeiro jogo da temporada, jogadores ainda tendo uma condição física, melhorando essa condição física, o entrosamento ainda é lógico, longe do ideal. O Paysandu, esse time do Paysandu que jogou hoje, não vai ser o time que vai estar na Série C, pelo menos eu creio que não seja. Não falando todos os jogadores, não, mas vai ser um time bem mudado, que para a Série C realmente você vai precisar de mais. Mas foi aquele recado que a torcida precisava, né? E a torcida precisava comemorar uma vitória, porque 2025 foi muito difícil, 2025 foi muito dolorido, 2025 destruíram o Paysandu. A verdade é essa. O antigo presidente, já falei aqui, destruiu o Paysandu do 2025. Então é um processo de reconstrução mesmo. E tinha que vencer. Você jogando em casa, com o adversário mais fraco, chegada de novos jogadores, se você não vencer, tendo o 2025 que teve, aí seria complicado. Aí seria mais complicado confiar. Mas venceu e é um passo de cada vez. Reforços tem que chegar, o elenco está longe de estar definido para a Série C, né? Igual eu disse aqui, não é elenco de Série C, com esse elenco não sobe para a Série A, tá? Para a Série A não, para a Série B, mas precisava da vitória, né? Precisava começar bem. Gostei de ver o garoto Henrico, principalmente no primeiro tempo, que veio da Tuna Luso Brasileira, campeão da base da Tuna Luso Brasileira, no meio campo do Paysandu. Acho que o jogador que teve personalidade. Caio Melo, que foi uma boa contratação para mim também. Marcinho, depois caiu no decorrer, talvez tenha sentido a questão física, mas no primeiro tempo foi um jogador mais participativo. Como eu disse, nos jogadores, talvez o Danilo Peu, para mim, bem fraco, né? Foi uma contratação mais questionável e para mim não agregou
tanto. Mas tá aí, vitória bicolor, 2-0, primeiro passo dado, vamos pro segundo passo, que venham reforços e que a direção, essa nova direção, continue acertando. Não precisa de quantidade, tá, gente? Vamos ter a acessibilidade nas contratações, como de maneira geral o Paysandu tem tendo, na minha opinião, nessa temporada. Então, assim, vamos tentar contratar com qualidade. Algumas contratações questionáveis. Ah, mas você falou que o Paysandu contratou alguns jogadores questionáveis, como o Galvão, como o Peu. Contratou. Mas ano passado contratou 90%, 95% para mim, eu considerei questionável no momento da contratação. Eu não fui engenheiro da obra pronta que falei lá no final do rebaixamento, olha, a contratação não deu certo e tal. Não. Já coloquei como questionável. Nessa não. Nessa, de maneira geral, em termos de porcentagem, tá melhor, tá? Tá melhor. E considerando a realidade do Paysandu, sem dinheiro, querendo para a Série C e tendo esse déficit financeiro que teve, não se compara o que o Paysandu arrecadou em 2025 com o que vai arrecadar em 2026. São mundos totalmente diferentes, uma Série C para uma Série B. É isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal gostando. É o primeiro vídeo de análise do CE. Todos os jogos do Paysandu, como foi na temporada 2025, vamos analisar aqui no canal. Um abraço e até o próximo.